Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Hoje é o último sermão da série deste mês, série que falou sobre os milagres de Jesus. Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. A cura de um leproso. A palavra do Senhor nos diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Queridos irmãos, quando eu estava às vésperas de me casar, pouco antes de vir morar aqui, nos locais que eu trabalhava, nas instituições em que eu lecionava, algumas pessoas me perguntavam: Vitor, depois que tu casar, tu vai morar onde? E eu dizia: vou morar em Miroeira. Imediatamente as pessoas diziam: Miroeira não é aquele bairro lá dos leprosos? Não é o bairro que tem aquele hospital, pessoal cheio de lepra? Eu dizia: é do hospital dos leprosos. Mas Miroeira não tem leproso, não. O que eu quero dizer, iniciado por muita gente que não conhece, que não convive aqui, que não vem aqui, ainda é associado ao bairro do Hospital dos Leprosos. O bairro onde tem pessoas leprosas nos tempos de Jesus, certamente ela ainda traz um certo preconceito arraigado em si mesmo. Nos tempos bíblicos, a lepra era algo completamente... A pessoa que era contaminada pela lepra, ela era considerada alguém como ferida por Deus. A lepra era um castigo dado pelo próprio Deus àquela pessoa. E em Israel, haviam leis específicas para os leprosos. E você pode conferir isso depois em casa com calma, em Levíticos, capítulo 13 e 14. Qualquer pessoa de Israel que apresentasse uma simples mancha na pele, ela deveria então se apresentar ao sacerdote de Israel. O sacerdote, ele iria examinar aquela mancha e aí ele iria observar as características daquela mancha na pessoa. Se aquela mancha na sua pele fizesse com que os pelos mudassem de cor, ficassem embranquecidos, ou se a mancha trouxesse uma aparência mais profunda do que a própria pele, isso era lepra. Logo, a pessoa era contaminada, impura, declarada imunda, e imediatamente a pessoa teria que deixar Israel. Ela não podia mais conviver socialmente. Ainda que tivesse família, negócios, filhos, não importa. Ela tinha que imediatamente deixar tudo e se dirigir até um local específico para os leprosos. Agora, se a mancha não apresentasse as características necessárias
para imediatamente se declarar a pessoa como imunda, como impura, o que se fazia? Então a pessoa era observada pelo sacerdote e o sacerdote ordenava que ela ficasse reclusa por 7 dias. Ia ficar encerrada, em quarentena, por 7 dias. Passados os 7 dias, a pessoa tinha que se reapresentar ao sacerdote para ele reexaminar a mancha. Se o sacerdote visse que não houve progressão, mas também não houve regressão da mancha, mais 7 dias. 7 mais 7, 14. 14 dias de reclusão. Qualquer semelhança atual não é mera coincidência. Então, esse era o contexto, irmãos. Passados os 14 dias, nova reapresentação ao sacerdote, até que ele declarasse a pessoa novamente limpa, sã ou contaminada e impura. O leproso era alguém imundo. Uma pessoa leprosa era alguém impuro, imundo, não era digno de conviver socialmente com as pessoas. A doença da lepra era uma doença terrível. Hoje, a lepra ela tem cura. A hanseníase, como é chamada nos dias atuais, ela tem cura, ela é plenamente tratável. Ela não oferece riscos às pessoas, quando tratada, claro. Mas nos dias de Cristo, naqueles tempos, a lepra era uma doença mortal. Uma pessoa contaminada pela lepra, ela ia literalmente, aos poucos, apodrecendo até a morte. O filme Ben-Hur, um filme bem antigo, de 1959. No filme Ben-Hur tem várias cenas bem características de como os judeus trabalhavam e tratavam com os leprosos dos tempos de Jesus. Eles eram reclusos, viviam num lugar específico e não podia ter contato social. Se acontecesse de um leproso ter que vir até a cidade, quando ele estivesse chegando, a muitos e muitos metros de distância, ele tinha que gritar: imundo, imundo! Então ele gritava isso 2 vezes, ainda se tivesse e pudesse, chacoalhava um sino para que as pessoas sadias vissem que ali estava se aproximando um leproso e elas então se distanciassem dele. O leproso vivia nessa condição. Ele não podia conviver com seus entes queridos, ele não tinha o direito de vir à cidade, e ainda que viesse, tinha que cumprir este tipo de obrigação. Se ele não cumprisse, se ele não avisasse aos outros que ele, leproso imundo, estava chegando, as pessoas podiam gritar que ali havia um leproso e até mesmo apedrejar para que ele se afastasse. Este leproso que nós lemos aqui no texto de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45, sabedor de todas essas condições, alguém que vivia debaixo dessas condições, ele se aproximou de Jesus. Queridos, tendo trazido essa introdução, quero convidá-los a refletir neste sermão, que tem como tema Jesus, aquele que tem poder para curar as nossas enfermidades e purificar as nossas almas. Este sermão ele tem 3 aprendizados. O primeiro deles é que este leproso, ele nos ensina a reconhecer a soberania de Jesus Cristo. Eu vou repetir. O leproso nos ensina a reconhecer a soberania de Jesus Cristo. Veja o verso 40, versículo 40 do texto que lemos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E é interessante, irmãos, a gente ter a oportunidade de aprender com alguém que era uma pessoa completamente rejeitada pela sociedade de sua época, completamente desprezada, a revelia. Este leproso era alguém que não era uma simples pessoa,
Ele era alguém contaminado por uma chaga que era incurável à época, e esta chaga o tornava indesejável. A sua presença não é bem-vinda naquele lugar onde as pessoas se reuniam, seja na cidade, muito menos nas sinagogas e nos templos. Eles não podiam se aproximar, não podiam se achegar. Era-lhes proibido fazer isso. Ele não podia chegar perto de uma pessoa sem avisar que era leproso. Ele tinha que gritar afugentando as pessoas. Ele tinha que alarmar todos aqueles que estavam se achegando próximo a ele. Ele sabia que podia sofrer duras consequências por isso. Mas ele não teme as consequências e se aproxima de Jesus Cristo. O evangelista Mateus, ele também narra essa história. Está no capítulo 8. Mateus fala que quando esse leproso vem até Jesus, quando ele se aproxima de Cristo, Jesus havia acabado de descer do monte, o monte onde ele havia pregado o mais famoso de seus sermões, o Sermão do Monte. Então Jesus havia pregado para uma multidão, descido do monte, estava caminhando com milhares de pessoas seguindo, e esse leproso se aproxima. O leproso, vendo as pessoas, ouvindo falar de Jesus, tendo em seu coração fé genuína, ele não tem medo das consequências que podem lhe acontecer. Ele não teme a rejeição das pessoas. Ele não teme a vergonha que possa vir a passar. Ele não teme simplesmente as pedradas que ele poderia levar, porque ele estava ali. Ele rompe as barreiras, ele quebra as leis sociais de sua época e se achega a Jesus. E quando ele se achega, Marcos não diz, mas Mateus vai falar no versículo 2, que ele chega junto de Cristo e lhe chama de Senhor. Senhor, do grego Kyrios, o Senhor divino, o Senhor soberano, o Senhor todo-poderoso. Aquele título que somente o imperador de Roma poderia ter. Nenhum outro ser humano era digno de ser chamado de Kyrios, senão César. Mas este leproso achega-se a Cristo e o chama de Senhor. Ele reconhece quem Cristo é. Ele não se achega a Jesus como se Jesus fosse um curandeiro qualquer. Ele não se aproxima de Jesus Cristo como se Jesus fosse alguém que pudesse apenas satisfazer as suas necessidades. Ele se aproxima e chama a Cristo de Senhor, soberano, todo-poderoso, divino, absoluto. E não somente isso. Lucas, o evangelista Lucas, também relata essa passagem. Está no capítulo 5. Lucas 5:12 revela que este leproso chamou Cristo de Senhor. Marcos diz que ele se ajoelhou, de joelhos. Veja que o leproso rompe as barreiras sociais. Ele se aproxima de Jesus Cristo. Ele reconhece quem Cristo é. Ele o adora. E, portanto, ele não faz exigências. Quando ele roga a Cristo, ele não diz, Senhor, eu decreto a minha cura. Ele não diz isso. Ele não diz, Senhor, eu determino a minha vitória. Não, ele não diz isso. Ele não diz, Senhor, eu fiz uma corrente, uma campanha, e eu exijo então ser abençoado. Não, ele não diz isso. Mas ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Ele parece um presbiteriano.
se quiseres, podes purificar-me. E há muitos que se achegam a Cristo hoje, em muitas igrejas por aí afora, achando que Cristo está à nossa disposição para fazer o que a gente quer que Ele faça. Há muitos que o buscam esperando somente uma vitória, seja essa vitória financeira, cura, uma porta de emprego, seja lá o que for. Elas só querem Cristo por causa das bênçãos. O leproso nos ensina aqui que Deus é soberano, que Cristo é Senhor, que Cristo é todo-poderoso e que a vontade dele, acima de tudo, deve ser feita. Se tu quiseres, podes purificar-me. É óbvio que o leproso queria ser curado. Isso é óbvio, isso é claro. Qual pessoa que está enferma, que não quer ficar boa, sã? Qual pessoa? É claro que ele desejava ser curado, mas ele se submete à vontade de Deus. Esse leproso, ele confirma, ele ratifica o que provavelmente pode ter ouvido quando Cristo ainda pregava, quando estava lá em cima no monte. Quando Jesus ensinava a oração sacerdotal, dominical, universal, como muitos chamam, que é o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E aí, meus irmãos, fica a pergunta para a reflexão. Como nós temos nos achegado a Deus? Qual é o propósito que temos quando nos prostramos diante de Deus? É para de fato o adorar por quem Ele é? Ou somente com interesses escusos? Que possamos aprender com este leproso a reconhecer a soberania de Deus e a receber a vontade de Deus para as nossas vidas. Há uma canção muito popular e muito conhecida nos dias de hoje, que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E às vezes a gente canta isso tão empolgadamente, mas na hora do aperto, na hora do acolcho, na hora da prova, às vezes a gente esquece do que a gente canta. O Senhor Todo-Poderoso é plenamente capaz de curar as chagas de um leproso, se Ele assim o quiser. E assim como Ele curou aquele leproso naqueles dias, pode ainda hoje, se Ele quiser, curar a muitos para a glória do nome dEle. Neste primeiro ponto, aprendemos que o leproso nos ensina a reconhecer a soberania de Jesus Cristo. Segundo ponto deste sermão, Cristo se compadece daqueles que o buscam com um coração humilde e contrito. Veja comigo os versículos 41 e 42 do texto. Diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, o falecido teólogo e doutor Russell Shedd, comentando sobre essa passagem, sobre esse texto, ele diz que o pecado é a enfermidade que melhor representa o pecado. Uma vez que a pessoa é diagnosticada com lepra, ou era naqueles tempos, a pessoa era declarada imunda, impura, ela era afastada, banida do convívio social, rejeitada, e deveria, portanto, somente esperar a morte. Foi bem assim com Adão. Quando Adão foi contaminado pelo pecado, imediatamente foi banido do convívio social com Deus. Adão já não podia mais conviver com o Senhor presencialmente no paraíso. Deus, portanto, o expulsou de lá.
Assim é com qualquer ser humano sem Deus. E assim éramos nós antes de sermos agraciados por Jesus Cristo. Nós éramos como leprosos. Nós vivíamos nesse mundo como mortos-vivos. A pessoa que era leprosa era uma pessoa viva, porém já morta. Estava apenas aguardando a sua hora, o seu dia. E Paulo nos ensina e nos descreve claramente sobre isso, quando ele diz que em Cristo nós, ou melhor, sem Cristo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todavia, Tiago nos ensina, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Este leproso, irmãos, rejeitado, desprezado, sentenciado à morte pela sua própria doença, este leproso, ele aproxima-se de Jesus, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania. Ele se prostra em adoração diante do Senhor. Ele não teme as consequências. E ele reconhece que Cristo pode curá-lo, se ele assim quiser. Não há enfermidade, queridos, que Deus não possa curar. E não há pecado que Deus não possa perdoar. O leproso se aproximou, se prostrou, adorou e rogou a ele: se quiseres. E a resposta de Jesus, qual foi? Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou. Jesus também fez o que não deveria fazer em sua época: tocar em um leproso. Nem o leproso podia se aproximar. E nem alguém são, sadio, podia tocar no leproso. Jesus o toca. Não apenas o toca, como ele deseja que aquele homem seja limpo. E ordena: fique limpo. Mas Marcos traz um detalhe interessante, irmãos. Marcos diz aqui no verso 41, Jesus profundamente compadecido. Esse termo profundamente compadecido aqui, irmãos, ele revela um sentimento que brota de dentro do mais profundo íntimo de nosso Senhor. É como as nossas entranhas. Sabe quando a gente tem uma notícia que a barriga fica logo gelada, dá aquele frio na barriga, na espinha? A gente sente logo o impacto de uma notícia. É mais ou menos essa sensação. Profundamente compadecido. De dentro do íntimo do nosso Senhor Jesus, ele revelou a sua compaixão por esse leproso. É uma expressão muito parecida com o que Marcos revela também lá no capítulo 10 e versículo 21, ao jovem rico. O jovem rico que correu, se aproximou de Jesus, perguntou-lhe: bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conversa com ele, e no final Jesus diz a ele que ele deveria se desfazer de seus bens para poder segui-lo. Só que ao dizer isso, Marcos revela que Jesus o fitou, o olhou e o amou. Algo que vem de dentro. Jesus o olhou com um olhar especial para aquele jovem. Da mesma maneira aqui, para com esse leproso, Jesus de forma especial o atende também. Marcos também narra a história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que já vinha há 12 anos com hemorragia. Já tinha gasto tudo quanto possuía com médicos e não conseguia ser curada. Quando ela viu que Jesus passava, ela rompeu a multidão até tocá-lo. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o Senhor o Senhor sente sair dele virtude.
São expressões semelhantes que revelam um mesmo sentimento. Profundamente compadecido. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus com a sua própria fé. Esse leproso também tocou Jesus com a sua fé. E da mesma forma, qualquer um hoje que se achegue diante dele com um coração humilde, com um coração contrito, arrependido de seus pecados, com fé genuína que Cristo é o Senhor que salva, o Senhor jamais desprezará essa pessoa. Ainda que as enfermidades da alma, ainda que o pecado façam de você um alguém desprezível à sociedade, ainda assim Jesus, ele te chama e te convida a se render e a se prostrar diante dele. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é plenamente poderoso para curar e para salvar a quem ele quiser. Queridos, a lepra afastava as pessoas do convívio social. O pecado afastou o homem do convívio com Deus. E somente através de Cristo é que podemos retornar a esse convívio amigável com o Senhor Deus. Não há outro meio, não há outro caminho que não o Senhor Jesus. Portanto, nos arrependamos de nossos pecados. Reconheçamos a sua soberania, o seu senhorio. E nos acheguemos a Ele de coração humilde, contrito, arrependido. Cristo se compadece daqueles que o buscam com coração humilde e contrito. Este foi o segundo ponto do nosso sermão. O terceiro ponto nos diz que Jesus nos ensina que a sua graça, ela não está à revelia da lei. Veja comigo os versos 43 e 44. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja, logo que este homem, que o leproso, foi curado, ele imediatamente ficou limpo da sua lepra. Logo que isso ocorreu, Jesus o despede, ou seja, Jesus manda que ele se vá, mas lhe dá uma advertência. Jesus disse que esse jovem, que este homem, ele não deveria dizer a ninguém o que estava acontecendo ali. E que ele fosse e se apresentasse diante do sacerdote, para que o sacerdote o avaliasse e assim atestasse aquele milagre. A fama de Jesus corria, queridos irmãos. Nós vimos, há 2 domingos atrás, o nosso sermão, lá em João, capítulo 4, que Jesus, ele era muito conhecido pelos prodígios e milagres que ele fazia. A fama de Jesus corria solta. Veja comigo aí em Marcos, capítulo 1, verso 28. Versículo 28, Marcos diz: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E embora a fama de Jesus corresse solta naquela redondeza, Jesus não queria ser conhecido como alguém que estava ali para curar as pessoas. Jesus não queria que este homem, portanto, falasse o que havia acontecido, porque Jesus estava ali para pregar o evangelho. Jesus não estava ali realizando uma cruzada de milagres. Aquele homem deveria ficar calado, de boca fechada, procurar o sacerdote, ser avaliado pelo sacerdote, cumprir os rituais de purificação e, após isso, ser declarado limpo para voltar ao convívio social normal. Jesus queria que este homem fizesse isso, mas ele não consegue fazer.
Jesus queria que isto fosse feito porque isso tinha um propósito. Qual era o propósito? Servir de testemunho. Está no final do versículo 44. Para servir de testemunho ao povo. Ele deveria seguir os ritos da época. Obedecer aos ditames da palavra de Deus. Lembre-se que, embora Jesus estivesse aqui entre nós, em carne e osso, nos tempos de Jesus, o povo de Israel ainda vivia sobre o Antigo Testamento, sob a lei. A nova aliança só é inaugurada posteriormente com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas enquanto isso, Jesus vivia ainda nos tempos do Antigo Testamento, na lei. E o sacerdote era a pessoa que Deus escolheu para este fim. O sacerdote era aquela pessoa que o Senhor separou para muitas coisas e, dentre elas, avaliar as chagas das pessoas. Dentre essas chagas, a lepra. A apresentação deste homem perante o sacerdote serviria de testemunho para as autoridades da época de Jesus e, consequentemente, para todo o arraial. Mas o homem, ele não consegue se conter. De certa forma, a gente dá para tentar entender a situação emocional dele. Veja que no verso 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Ele saiu dali, e provavelmente ele não se continha de tanta emoção, e saiu dizendo, saiu anunciando, propagando o que havia acontecido com ele. É mais ou menos feito nos dias de hoje. Várias pessoas têm saído, inclusive na televisão, nos noticiários, pessoas que foram contaminadas por Covid-19 e que foram curadas. E hoje estão bem, podem retornar ao convívio da família, ao convívio social. E elas acham isso maravilhoso, e elas acham isso um testemunho divino, uma coisa milagrosa, elas terem sobrevivido à Covid. A Covid nem se compara à lepra. Alguém que é curado de Covid faz questão de testemunhar. Este homem também fez questão de testemunhar, mas não era o que Deus queria para esse homem. Deus queria que ele ficasse calado, fosse ao sacerdote, se apresentasse. Ele desobedece. E ele começa a falar. E ele, de certa forma, atrapalha a evangelização aqui de Jesus. Jesus não podia mais entrar nas cidades. Tinha que ficar em lugares ermos e separados. E ainda assim as pessoas vinham até Jesus por causa da sua fama. Isto nos ensina, irmãos. Isto nos traz a reflexão de que mesmo que a gente não consiga ver um mal em determinadas circunstâncias. Ora, o que é que tem de mais? A pessoa falar que está curada? Qual o problema? Que mal há nisso? O mal que há nisso é que ele desobedeceu a Jesus Cristo. Ponto. Cristo não quer que o desobedeçamos. Evangelho e obediência caminham juntos e de mãos dadas. É um terrível erro pensar que a graça anula a obediência. Isso não quer dizer que hoje a gente deva cumprir os rituais da lei. Não, não é isso que eu estou pregando. Não é isso que eu estou querendo dizer, de forma alguma. Cristo já os cumpriu por nós. Nós não precisamos cumpri-los mais. Mas os princípios da lei mosaica são válidos ainda.
E, portanto, devemos ter temor e tremor diante deles. Nós não precisamos mais sacrificar nada. Nós precisamos obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Este homem leproso, agora curado, ele tinha que voltar até o sacerdote, se apresentar. Ele tinha que levar 2 aves, provavelmente 2 pombas. As 2 pombas limpas, sem mancha. Uma das pombas seria sacrificada, seu sangue derramado num vaso de barro. A outra pomba seria suja, teria sangue aspergido sobre ela, e ela seria então solta. E aquele mesmo sangue também seria aspergido 7 vezes sobre a pessoa que foi curada da lepra. E só então ela era declarada limpa. Esse era o rito da época. Nós não precisamos fazer isso, mas precisamos obedecer. Jesus nos ensina aqui. Marcos, o evangelista, faz questão de nos dizer que a graça de Cristo, ela não está à revelia da lei do Senhor. Irmãos, eu finalizo este sermão com algumas aplicações. Nós vimos o primeiro ponto, o leproso nos ensina a reconhecer a soberania de Cristo. No segundo ponto, Cristo se compadece daqueles que o buscam com coração humilde e contrito. E no terceiro ponto, Jesus nos ensina que a graça não está à revelia da lei. Algumas aplicações. Primeiro, tal como naqueles tempos lá de Jesus Cristo, Jesus não quer ser reconhecido apenas como um mero operador de milagres. Jesus não quer ser buscado como um curandeiro famoso, disposto a curar e a dar vitórias às pessoas. Jesus, ele não quer ser buscado por aqueles que acham que têm direitos a exigir dele. Jesus, ele não quer ser buscado por aqueles que acham que podem pagar pelas bênçãos de Deus. Ao contrário, ele quer ser reconhecido por aquilo que ele é, por quem ele é. Ele é o eu sou. Ele é o Todo-Poderoso Senhor, disposto a curar, se for a vontade dele. E se a sua vontade não for nos curar de alguma enfermidade, ainda assim continuará sendo o Senhor soberano, todo-poderoso e absoluto. O Senhor Jesus, ele deseja que todos aqueles que se achegam a ele façam isso, mas façam com a mais profunda reverência, com temor, com tremor, com um coração humilde, com um coração contrito, com um coração arrependido de seus pecados. Jesus fez milagres naquela época. Jesus ainda hoje faz milagres. Erroneamente, as pessoas lá fora de outras igrejas, de outra fé que não a nossa, elas dizem que nós não cremos em milagres. Elas dizem que os presbiterianos são frios e não creem nos dons de Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Nós cremos e trememos diante daquilo que Ele pode fazer. Nós não somos incrédulos, mas nós nos submetemos, como este leproso nos ensinou, nos submetemos à vontade de Deus. Nós não decretamos, nós não exigimos a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa cura. Nós depositamos o nosso desejo aos pés daquele que pode, se quiser, nos curar e nos abençoar. Se você tem Jesus na sua vida, se Jesus é o teu Senhor, se Jesus Cristo, Ele é o teu Deus,
o soberano de Israel, não se sinta rejeitado, não se sinta desprezado, não se sinta como alguém que tem uma enfermidade mortal e, portanto, não consegue conviver socialmente com as pessoas. Deixe que a própria santidade faça isso. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é preciso estar doente para ser desprezado pelo mundo. Basta ser fiel a Deus. O amor dele nos basta. A graça dele nos basta. O seu senhorio sobre as nossas vidas nos basta. Sermos seus servos e servas, sermos escravos dele, isso nos basta. E ainda que somos escravos, somos também declarados filhos de Deus. Isto é suficiente, irmãos. Deixe que o mundo nos despreze. Deixe que as pessoas te rejeitem. Cristo não te rejeita. Obedeça-ao sempre. Faça sempre a sua vontade. Mesmo que isto venha custar a sua própria vida, não desobedeça aquilo que Deus ordena em sua palavra. O leproso fez tudo certinho, mas no final desobedeceu. Aprendamos também com ele que não devemos desobedecer a Deus, jamais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Há muitos neocalvinistas que acham que, por sermos predestinados, podemos viver a nossa vida como bem entendermos, do jeito que a gente quiser, fazendo o que quiser. A gente já está predestinado, a gente vai ser salvo mesmo, não importa o que a gente faça. Assim eles dizem, e eles estão equivocados, eles estão errados. Isso é uma falácia, isso é anátema. Evangelho, graça e obediência caminham de mãos dadas e elas não se soltam. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, queridos irmãos, para a glória de Deus. Amém?